Nascemos com cerca de 200 micróbios cruciais, que estão em extinção agora. Temos sorte se nos resta um punhado, perdemos muitos. Creio que, ao público entender sua importância, haverá uma corrida para salvá-los. Os métodos que usávamos para o microbioma nas últimas décadas não são mais eficazes para os desafios atuais. Probióticos alimentares são bons, mas não substituem os micróbios do nascimento nem os da terra e solo. Tecnicamente, uma vez perdidos, não há como recuperá-los. Passei o ano trabalhando em como estabilizá-los, replantá-los e devolvê-los às pessoas, sem exigir mudança de dieta. Mas a dieta para os micróbios do nascimento é bem diferente do que vejo, é mais parecida com o que vejo em regiões tribais e pelo mundo. Gliconutrientes são incríveis e você pode incorporá-los na dieta ou comprar como suplemento. Existem 8 tipos medicinais e é possível que encontremos mais. Pense neles como açúcares curativos, não doces. Regulam o sistema imunológico, bloqueiam infecções e patógenos, não os oportunistas do corpo. Quanto mais os estudamos, mais importantes se revelam. Mary, no nosso mundo, quando se trata do microbioma, o padrão ouro para avaliá-lo é a diversidade. Você é uma grande fã do microbioma. Você trabalha com muitas pessoas. Que peso você dá a essa métrica? O que realmente importa no microbioma não é a diversidade, mas sim o que realmente temos. Você terá micróbios diferentes, com base no que comeu e no que está comendo agora. Dietas medicinais podem alterar seu microbioma, assim como as dietas tradicionais. Nascemos com cerca de 200 micróbios cruciais e eles estão em extinção. Podemos falar disso se quiser. É um tópico importante e sou apaixonada por ele. Mas a suposição de que precisamos de um microbioma diverso foi baseada em sistemas de esgoto humanos por toda a América, olhando para cidades mais saudáveis versus cidades menos saudáveis, e então fazendo suposições porque havia trilhões de fatores demais. Contudo, em regiões tribais que visito, ou ao estudar alguém com saúde perfeita, essa pessoa não tem necessariamente um microbioma diverso, pode ter um microbioma simples. Então, a necessidade de diversidade depende do que está presente. Ok, então o que você procura quando está avaliando alguém para ver onde essa pessoa está no espectro com seu microbioma? Então, eu procuro algumas coisas. Primeiro, olho para os micróbios do nascimento. Para quem não está familiarizado, são aqueles com os quais você deveria nascer através do canal vaginal e depois ser alimentado pela amamentação. São os que deveríamos receber. São protetores, afastam infecções, produzem a maioria dos químicos do bem-estar, regulam nosso peso e fazem muito do que não pensamos. São, portanto, importantes. Verifique os níveis de micróbios do nascimento para ver se ainda os tem. Se sim, os alimentamos para aumentar populações, pois cada um precisa de alimento específico. Se não e nasceram de parto normal, tento tirá-los da hibernação. Micróbios de parto vaginal podem hibernar. Alguns podemos plantar. Se alguém nasceu de cesárea, não os tem ou os perdeu. Alguns podem ser plantados, outros não. Olho os micróbios do nascimento, depois o próximo. O mais importante para mim é uma nova classe, ou deveria ser, na minha opinião. E são esses pseudopatógenos. Eles são tecnicamente supercrescimentos, tecnicamente oportunistas, mas você não consegue matá-los de fome com dietas como GAPS e carnívora e os métodos que usamos nas últimas décadas. Eles vão comer sua própria camada de mucosa que, se você não os alimentar, o que essas dietas não fazem, e então você pode realmente piorar com elas ou ficar mais sensível a alimentos. Então, eu gosto de procurar por eles, porque eles podem tornar a vida de alguém muito difícil ao tentar se autocurar. E quando se trata de uma avaliação para começar, existe alguma empresa ou teste que você gosta de fazer para ver onde estamos? Sim, eu adoro o GMAP e não ganho absolutamente nada deles. Quem me dera seria uma grande ajuda. Mas vou te dizer por que gosto deles agora. Ele analisa apenas o cólon. Então você tem que levar isso em perspectiva, porque o microbioma está em todo o corpo. Mas o que ele analisa muito bem é a camada de mucosa. E para quem viu A História Sem Fim, estou entregando minha idade, era meu filme favorito quando criança. Eu também. Você também. Você conhece aquele nada que aparece, não é? Faz Verdade. muito tempo, mas eu adorava.
ok, há um nada dominando o mundo, fazendo o mundo de fantasia desaparecer. E a princesa tenta salvá-lo com este livro. Bem, vejo algo similar, o nada entrando no microbioma humano, especialmente no último ano, desde nossa última conversa. E é esse incrível colapso da mucosa que eu nunca vi antes. E muito poucos dos testes de microbioma que as pessoas fazem olham para a mucosa. Então eu gosto do GMAP porque consigo ver se o colapso da mucosa está acontecendo e se está no estágio 1 ou 5 e como tirá-lo disso. Esse é talvez meu favorito. Em segundo, a Microgen DX, da qual, repito, não tenho benefício. Mas você pode testar o microbioma do olho, se tem problemas oculares, ou da unha. Aquele fungo chato, para descobrir a causa. 57 mil micróbios diferentes são testados em várias áreas, como a boca, para problemas de mau hálito ou feridas que não cicatrizam, ou o canal vaginal. Você pode testar essas áreas e realmente descobrir o que está errado para poder tratar de forma eficaz. Vamos voltar aos micróbios do nascimento. Quantas pessoas com quem você trabalha ainda os têm intactos? Existem cerca de 200 que, até agora, vimos em todo o mundo, seja alguém nascido no Ártico ou na Amazônia, nascido de parto normal de uma mãe que nunca tomou antibióticos e que teve uma dieta tradicional. Então, agora, estamos em um estado de segunda geração de cesáreas. E eu fui da primeira geração de antibióticos. Não conheço muitas pessoas que nasceram de uma mãe que não tenha tomado antibióticos ou cão. Então, agora temos sorte de ter um punhado. Honestamente, estamos perdendo muitos deles. Creio que, ao público entender sua importância, haverá uma corrida massiva para salvá-los e trazê-los de volta. Você mencionou isso no início. Parece que há uma diferença entre recebê-los no nascimento, através do canal vaginal, versus tentar recuperá-los mais tarde. Então, vamos falar de alguém que, por exemplo, nasceu de cesárea ou tomou antibióticos. Essa pessoa não está mais em uma posição em que tem tudo. O que ela pode fazer para repopular e restaurar seu microbioma? Pessoalmente, eu faria um teste. Eu faria um GI Map para ver se você tem algum desses comedores de muco primeiro, porque as formas como estávamos trabalhando com o microbioma nas últimas décadas realmente não são eficientes. Elas não são mais eficazes. Os probióticos que obtemos dos alimentos são certamente bons e têm seu valor, mas não substituem os micróbios do nascimento, nem os micróbios da terra e do solo. Então, tecnicamente, não há como recuperá-los, uma vez que são perdidos. Passei o ano inteiro trabalhando intensamente em como estabilizá-los, replantá-los e devolvê-los de forma eficaz às pessoas. Ok, estamos em transição. Você trabalha ativamente nisso, certo? O que podemos fazer enquanto isso? Ótima pergunta. Eu alimentaria os micróbios do nascimento, aprendendo seus alimentos. São pequenas coisas e lançarei esse conteúdo. Tento educar ao máximo enquanto trabalho na descoberta. Então, coisas como arabinogalactanos, inulina ou quitosana, de conchas moídas. Tem HMO, colostro, muitos tipos. Uma pitadinha diária é suficiente para começar a alimentar. Se eles estiverem escondidos, se você os tiver, isso ajuda a manter essas populações. Isso é importante. Outra coisa importante é manter sua mucosa viva. A camada de mucosa, primeiro, você não deve ter pseudopatógenos. Verifique e trate-os se houver, mas aí ela precisa de zinco e muitos minerais. Trabalhe nisso também, eu diria. E se nasceu de parto normal, mas usou muitos antibióticos, certos micróbios do solo podem fazê-los renascer. Alguns dos melhores estudos que vimos sobre isso, quase como mágica, são do México. Então, existe a possibilidade de que alguns micróbios do solo possam trazer de volta seus micróbios do nascimento. Isso é o que eu faria. E claro, é fundamental manter o que você já tem. Não use sabonetes agressivos, nem antibióticos, a menos que seja uma emergência real. Faça o que quiser, não é conselho médico, mas em geral, fazendo o melhor, apoiando o sistema imunológico, comendo comida tradicional e com muitos abraços, podemos transferir micróbios uns para os outros. Dançar, tocar, rir,
Compartilhar bebidas, se saudável, tudo isso pode ser muito útil. Então, pareceu que há uma diferença entre alguém que nasceu de cesárea versus os antibióticos. Parece que o último caso é menos grave. Eles podem ter remanescentes capazes de repopular. Sim, Entendi. exato. Uhum. Ok, então com que frequência? Obviamente, se nascemos de cesárea, não vamos receber os micróbios para começar. Então, qual é a diferença desse microbioma para alguém que nasceu de cesárea? Porque eu presumo que, de alguma forma, ainda existam alguns micróbios lá. E então eu quero dar um pouco de esperança. Você já falou um pouco sobre o que podemos fazer, mas para essa pessoa. O que podemos fazer para nos reequilibrar da melhor forma possível, então? Sim, é uma diferença do dia para a noite. Nos estudos que analisam o microbioma natural versus o de parto normal versus o de cesárea, a cesárea é primariamente povoada. O microbioma dessa pessoa pelos médicos no hospital e por quem a toca. Então, recebemos muito mais pele. Muito mais. Patógenos e supercrescimento. Micróbios da pele, não necessariamente os bons. Médicos precisam se esterilizar constantemente. Queremos muito do Staphylococcus epidermidis, um micróbio benéfico para a pele. Deveríamos recebê-lo de mães, pais e família, mas poucos o têm na pele agora. Recebemos mais Staph A, MRSA e afins. Assim, bebês nascem com muito mais supercrescimento. Não é intransponível, mas está se tornando, especialmente na segunda geração. O que vemos é a falta dos micróbios que produzem ocitocina para nós. Se você olhar para muitas doenças mentais, como o autismo, estamos com falta dos micróbios que produzem ocitocina, nosso hormônio do vínculo. Há um grande efeito cascata. E o que pode ser feito é... Prestem atenção no que divulgo. Sinceramente, encontrei soluções assim como outros. E estamos trabalhando firmemente nisso. Dediquei 18 horas diárias este ano para estabilizar esses micróbios, pois o problema com muitos micróbios do parto é que são anaeróbios. Anaeróbio significa que morre na presença de oxigênio. Não dá para colocar em suplemento. Deve-se manuseá-lo em câmara de vidro. Então, muitos de nós tentamos estabilizar. Outros coletam fezes tradicionais para transplantes fecais, que, no momento, para quem conhece transplantes e centros fecais, a maioria só detecta patógenos, não os micróbios do parto, e nós realmente precisamos desses micróbios. Sim, eu diria que esses são os caminhos do futuro. Eu realmente acho que temos uma janela de tempo agora em que isso pode ser consertado. Não estamos em uma situação de fim do mundo, mas estamos em uma situação de correria para evitar isso. Alguém que está nos ouvindo hoje, no futuro, está em uma situação em que vai ter um bebê, em que uma cesárea é necessária, eles precisam fazê-la. Eles não querem fazer, mas têm que fazer o que precisa ser feito. O que você diria para fazerem para preservar o microbioma do novo filho da melhor forma? Isso acontece muito. Muitas mulheres não querem e acabam sendo forçadas a isso. Então, nessa situação, queremos implantar um micróbio chamado L. fermentum CEC. É um dos micróbios que regenera a camada de mucosa. Você pode comprá-lo na Amazon, se mora nos Estados Unidos e em alguns outros países. Ela pode salpicar no mamilo e fazer a criança mamar. A partir daí, com um pouco de HMO que alimenta esse micróbio. Isso vai ajudar muito, porque esse é o micróbio destinado a construir essa mucosa. E sem essa mucosa, os outros micróbios do parto não se fixarão, mesmo que consigamos estabilizá-los ou transportá-los. Então, eu começaria com isso e focaria muito na atividade parasimpática para a mãe, coisas que trazem ocitocina e alegria para ela. Nossos micróbios são profundamente afetados pelos nossos estados. E eu usaria muita luz e ritmo circadiano, porque nosso microbioma é tão afetado pela luz quanto pela comida. Então, eu começaria com isso. E depois de um mês ou mais, talvez você possa começar a implantar alguns outros micróbios, se a criança estiver tendo, digamos, eczema
ou problemas de histamina, você pode usar L. plantarum 299V. É um micróbio, bem antihistamínico. Mas observe, devo dizer que se alguém for simplesmente comprar L. plantarum, vai ver tantos que não dizem 299 vezes depois. Existem mais de 20 L. plantarum e cada um faz coisas diferentes. Então, o número depois dele é crucial e se não tiver um número, não recomendo comprar. Fale mais sobre essa parte, porque vai ser aplicável a muito do que estamos falando hoje, onde alguém vai lá e compra esses micróbios. Não é só L. plantarum e está tudo certo. Não, como você disse, você quer ver aquele número e quer saber qual número procurar. Então fale sobre esse nome completo e o que cada parte representa. Na verdade, eu detalho isso em um blog. Eu não tenho muitos blogs, então se você for ao meu site, eu detalho o que cada parte do nome significa. Mas vamos pegar o L. fermentum de que eu estava falando, o CSC. Esse está construindo sua mucosa. Esse está criando um lar para os bons micróbios no seu corpo. Se você pegar o L. fermentum ME3, que é um dos meus favoritos e com o qual eu amaldiçoei o mundo ao mencionar em um podcast um ano atrás, porque agora está esgotado há um ano inteiro, ninguém consegue comprar. Alguém fale com a Estônia, de onde ele vem, para que produzam mais, por favor, o L. fermentum MI3. Esse aumenta a glutationa. Se você olhar as porcentagens de como ele aumenta a glutationa, não existe uma injeção intravenosa que faça isso. Nada mais faz isso. E também remove metais do corpo. Então, se você teve problemas para usar brincos que não são de ouro, ou se tem alergia a níquel, ou se tem muito mercúrio, o L. fermentum ME3 é o micróbio que ajuda a removê-lo. Totalmente diferente de reconstruir a mucosa. Agora, também poderíamos falar dos micróbios que têm lados bons e ruins, como o Strepto. O Strepto tem tipos maravilhosos que precisamos e muitos que causam pandas e pãs, onde não se consegue dormir. Você é o médico e o monstro temperamental. Sinceramente, mesmo que fosse um monge budista, você se tornará um pesadelo para conviver e para si mesmo. Ele devora sua melatonina e pré-melatonina, impedindo a produção de químicos do bem-estar e o sono. Então, existem realmente diferentes gamas destes e a maneira de saber qual é o número depois dele. Ok, então voltando ao nosso exemplo, alguém que teve que fazer uma cesárea, você mencionou uma bactéria específica que eles podem colocar no mamilo. Se fizerem isso em certo tempo após o nascimento, isso vai se fixar como se tivessem nascido de parto vaginal. Esse pode. Se você adicionar HMO, que deveria vir no leite, mas nosso leite é diferente agora, especialmente se a mulher fez cesárea e tomou antibióticos intravenosos. Lembre-se, antibióticos intravenosos são mais fortes que os orais, eliminam muito mais. Então, nesse caso, é provável que ele vá colonizar. Ok. Que outros micróbios eles deveriam adicionar? Presumo que não seja apenas um. Então, este bebê não passou pela vagina. Ele não foi inoculado de forma saudável. Qual a gama completa que essa mãe e pai gostariam de considerar? Então, estou esquematizando isso agora. Estou trabalhando nisso para o público. Estou colocando na ordem do que podem fazer, junto com o que está disponível no mercado e qual alimento ele precisa. Terei isso em um futuro não muito distante. Tento levar isso às famílias imediatamente para que corrijam esse erro. Ninguém sabia do microbioma, então nossas práticas de parto surgiram da falta de conhecimento. Não faz nem 4 anos, né, que a comunidade médica dizia que não havia microbioma no útero. E acontece que, claro que há. Of course there is. Você ainda pode fazer a semeadura vaginal, mas a semeadura não é suficiente. Não é suficiente. É melhor do que não fazer nada, mas não é suficiente. A mãe, antes de dar à luz, claro que não saberá se será cesárea ou não. Fortalecer o microbioma dela é algo muito importante. E o mesmo para o pai, na verdade. E para a casa. Então, eles podem usar fibras naturais. Eles podem usar probióticos para a boca. Não sou patrocinada, mas o Bliss Probiotics, escrito com S, é um produto que realmente ajuda a repovoar a boca e a garganta com os
micróbios certos. Então, quando você estiver beijando o bebê, ele pode receber isso. É assim que eles deveriam receber. É para ter muitos beijos. E então, você pode começar a construir isso. Você pode usar cremes probióticos para a pele. Estão começando a lançar mais e mais. Estou trabalhando nisso também. Creio que todos na minha área tentam lançar o máximo de probióticos para o público, com os micróbios certos. Há muito desenvolvimento, sim. Você mencionou rapidamente aí o swab vaginal, que é algo que eu ia trazer e já ouvi falar. Se fizerem o que você disse com a cepa no mamilo, ainda vale a pena fazer o swab vaginal? E por favor, explique o que é o swab para quem não está familiarizado com o termo. Sim, obrigada. Então começou a se tornar uma prática mais comum que para mulheres que tiveram cesárea, ou não queriam a cesárea e a fizeram. Um médico ou parteira entrasse e passasse um swab no canal vaginal e depois cobrisse o bebê com o fluido vaginal. Agora, eu ainda acho que vale a pena fazer, porque nós tivemos muita arrogância na comunidade médica, e é possível que algo possa se fixar, nunca se sabe. Então eu diria para fazer o swab mesmo assim, mas foi realmente meio que vendido ou promovido como, se você fizer o swab, é a mesma coisa. Seu bebê vai ficar bem. Os microbiomas desses bebês não são os mesmos, mas há uma chance. E com o crescente conhecimento que divulgamos sobre como alimentar esses micróbios, porque temos que vê-los como, nossos amiguinhos. E 2, plantas de casa, você tem que alimentá-los. Então, só fazer o swab se não forem alimentados corretamente, eles morrem. Eles morrem, então temos que alimentá-los. E à medida que educamos mais o público, e espero mais dos meus escritos sobre este assunto sejam publicados. Então as pessoas podem tomar mais medidas preventivas e talvez o swab seja mais valioso do que é agora. Então eu ainda faria o swab para o caso de as coisas entrarem em hibernação, o que os micróbios do parto gostam de fazer. Ok, você falou sobre alimentá-los. Para um bebê, presumo que seja apenas leite materno. Fale sobre um bebê de cesárea ou um bebê que nasceu de parto vaginal. Que parte do microbioma é formada? Pela amamentação? Muita. Sim, é muito mais importante do que a devida importância que tem sido dada. E quanto mais tempo você puder amamentar, mais importante. Então, 2 anos é muito bom para alguns desses micróbios. Ok, digamos que tudo correu perfeitamente. Ok, digamos que estamos nas minhas tribos. E a mulher dá à luz e começa a amamentar seu bebê. Agora, o bebê teria sido semeado com todos esses micróbios do parto. E muitos deles ficarão inativos por 6 meses a 1 ano. Você não verá nenhum deles ativo, mas eles ainda precisam daquele leite materno e estão esperando pelo seu ciclo de vida, porque quando eles são valiosos é depois de 1 ano. Eles precisam ser alimentados. É quando florescem e fazem outras coisas pelo bebê, o que leva a uma vida de saúde ou doença. Então, o leite materno é incrivelmente importante. E há muitos tipos de HMOs que alimentam diferentes micróbios. Dei um exemplo geral para o L. fermentum, mas há vários. Não precisamos saber toda a ciência, basta fazer do jeito antigo. Se a gente só alimentar o bebê, e eu sei que alguns não conseguem pegar o peito. E não estou desculpando ou descartando todas as razões pelas quais nem todo mundo consegue amamentar, mas eu acho que é por isso que sempre tivemos amas de leite. Amas de leite eram muito importantes, né? Porque nós realmente não conseguimos replicar. Ainda não. O que a natureza pode criar. Então, o leite materno é incrivelmente importante. Não quero errar o número, mas acho que são uns 80% para a sua pergunta. Ok, parto vaginal e amamentação são ideais. Você mencionou o probiótico oral que os pais podem tomar e beijar o bebê. Para crianças pequenas, vamos continuar. O que mais fazer nos primeiros anos para apoiar o microbioma? É bom tocar muito neles se você for saudável.
Porque nós compartilhamos nosso microbioma com quem mora na nossa casa. E a nossa sociedade moderna, que coloca crianças na creche, misturando-as com doentes e as expondo a pessoas com dietas diferentes, faz parte da realidade. Não quero que as pessoas sintam que precisam mudar radicalmente de vida. Mas essa situação não é o ideal para o microbioma. Isso afeta os mecanismos de segurança que tínhamos historicamente, passados de geração em geração. E, tradicionalmente, nos últimos milhares de anos, era que se, por algum motivo, você perdesse um desses micróbios muito importantes, você geralmente o recuperava compartilhando comida com sua família e abraçando sua família e todo esse tipo de coisa, porque tradicionalmente não dormíamos sozinhos em camas. Não comíamos com garfo e faca, comíamos com as mãos. E assim tínhamos muito mais transmissão bacteriana. Aquilo era mais seguro. Agora temos mais transmissão microbiana que não é tão inteligente, como dormir com várias pessoas, beijar muitas, mãos em elevadores, tudo que nos ensinaram a temer nos anos 80 e 90. Mas somos projetados para trocar nosso pequeno universo uns com os outros e nos manter bem e saudáveis. Parece haver dois desafios. Primeiro, não praticamos hábitos para pegar micróbios bons uns dos outros. E segundo, pegamos os ruins também. Isso está correto. Dado que, além de ter pessoas, o que não controlamos, que sejam saudáveis, por perto, quais são algumas das coisas que podemos fazer para otimizar e nos proteger contra essas duas áreas? É nisso que estou trabalhando. Passei o último ano, desde nossa última conversa, mapeando todo o microbioma de nascimento. E quais vitaminas cada micróbio produz, quais patógenos bloqueia, contra quais pode atuar como antagonista. E qual antibiótico o mata. Assim, se tomar um antibiótico, saberá o que replantar e qual alimento ele precisa. Tenho mapeado tudo isso. Assim que tiver mais tempo, todos terão essa informação e poderão substituir essas coisas elegantemente. Mas, enquanto isso, a melhor coisa a fazer, até que mais informações sejam divulgadas, é genuinamente tentar reduzir sua carga de estresse bastante. Isso significa comer e acordar no mesmo horário, dançar, abraçar, fazer as coisas que nem todo mundo acha que são importantes. As pessoas acham que precisam ir malhar na academia. Caminhar e dançar são muito mais eficazes para muito do que estou falando. Contato visual é importante. Ter relacionamentos profundos é importante. Isso pode superar a falta que sentimos. Eles podem atuar no sistema imunológico por canais diferentes para te apoiar. Claro, comer mais low carb. Não precisa ser cetogênico ou totalmente low carb, mas se o que você come causa picos de açúcar no sangue, é demais para você pessoalmente. Porque o sistema imunológico fica suprimido por 48 horas. Fazer coisas assim para não pegar tanta coisa é uma boa ideia. E você pode usar sabonete de azeite de oliva, que não mata os micróbios bons da pele, mas mata os patógenos. Assim, você ainda cuida disso. Ou você pode adotar algumas das práticas tradicionais que existem pelo mundo, que é o seguinte: quando você está andando por cidades e lugares assim, em vez de usar todas as coisas antimicrobianas nas mãos o tempo todo, você pode simplesmente usar a mão esquerda para tudo, que é sujo. A mão direita para comer. Existem muitas culturas que fazem isso. Certo, vamos voltar aos antibióticos. Se alguém precisa deles legitimamente, seja uma criança ou um adulto. De novo, eles já chegaram a esta conversa, estão cientes. O que você faria nessa situação antes, durante e depois? Pelo que disse, sei que há especificidades para as quais não temos dados. Mas, no ponto atual, o que é o melhor a fazer? Talvez eu devesse publicar meu guia de antibióticos. Tenho um para clientes e poderia postá-lo. Mapeei os 10 antibióticos direcionados mais comuns versus os de amplo espectro e os IVR. Assim você pode pesquisar. Me receitaram Cipro. Estes são os micróbios de nascimento que ele eliminará, e é aqui que você pode obtê-los. Isso está a caminho. Eu já fiz isso, só não o divulguei. Então, nós temos essa informação.
Acho que nossas farmácias no futuro poderiam ser muito elegantes se isso for incorporado. Digamos que você tenha estafilococos e vá para o hospital. Sim, vamos usar estafilococos. Você vai para o hospital, talvez entrando em sepse. Saberemos quais micróbios de nascimento estão faltando, às vezes atacando o suficiente. E tive um exemplo este ano comigo mesma. Pode-se combater com probióticos e nunca precisar de antibióticos. Vou dar meu exemplo pessoal, um pouco diferente. Logo após nossa conversa ano passado, mudei para uma casa alugada. Tinha acabado de voltar ao celular Sewa e peguei um lugar mobiliado, pois não queria me comprometer. Era lindo. E a casa tinha uma infestação que é muito rara, esta de aranha marrom. E elas tinham acabado de nascer e estavam na minha cama, e eu levei 21 picadas de aranha marrom. Então, para aqueles de vocês que são de outros países, essas são picadas de aranha muito mortais. O que eu fiz foi tomar L-Plantarum 299V, que é o micróbio antagonista daquela toxina, e eu tomei a cada hora. Então, minhas picadas ainda necrosaram, mas eu não precisei passar 1 ou 2 meses no hospital. O que está por vir é uma medicina muito diferente, onde usamos os benefícios da natureza contra patógenos. Mas se você chegar tarde ou não tiver esse conhecimento, eles dão o antibiótico e você pode replantar, né? Então, o que fazer até que esse conhecimento seja comum e disponível? Eu imediatamente tomaria probióticos. Antihistamínicos depois. Já te dei um. O L-Plantarum 299 é bom. O L-Fermentum é outro ótimo para começar. E eu adicionaria um do solo como o HU58, que mata muitos comedores de muco, como estafilococo e streptococo. Se eu fosse nascida de parto normal, eu poderia adicionar. Existe um micróbio do solo muito bom. É uma mistura delas. Vou pegar para seus ouvintes. Vou pegar para você. Ele tende a funcionar bem para reiniciar aqueles micróbios de nascimento. E, finalmente, eu os alimentaria. Assim que o antibiótico terminasse, eu usaria arabinogalactana, acácia e afins para alimentá-los. Se sobrasse algum, eles poderiam voltar. Você já mencionou isso algumas vezes, com a questão de menos carboidratos e agora alimentar os micróbios. Como isso funciona, então? Acho que precisamos dar um passo atrás e alimentar o microbioma regularmente. De que forma seria o ideal para a saúde? Sim, isso pode gerar polêmica, serei honesta, pois não é o popular agora. Muitas pessoas ficaram doentes com doenças crônicas e tiveram que fazer dietas restritas. É a sobrevivência delas, e eu entendo. Eu as ensino, e eu mesma tive que fazer uma. Não estou dizendo a ninguém para mudar sua dieta, né? Mas a dieta para os micróbios de nascimento é muito diferente do que vejo por aí. Mais parecida com o que vejo em muitas regiões tribais e pelo mundo todo. Então, coisas incríveis para os micróbios de nascimento são banana da terra verde. O amido é incrível para eles. É um alimento comum globalmente e alimenta uma ampla gama de micróbios de nascimento. Se for saudável o suficiente, pode comer. Muitas pessoas terão que ficar só no bife e não conseguem. Mas se você consegue comer, isso é ótimo. Now, really, eu não estou ensinando o que é comumente conhecido como o protocolo GAPS, porque a mucosa das pessoas está muito colapsada. Então, eu criei um novo sistema onde estou dando pedacinhos dos micróbios de nascimento e baixando as histaminas e depois introduzindo os alimentos para os micróbios. Mas para responder a uma pergunta que eu imagino que está surgindo na mente dos ouvintes e espectadores e as tribos carnívoras? Porque elas não precisam de banana da terra verde nem nada do tipo. E está correto, elas não precisam. Elas são o mais saudáveis possível. É muito diferente nascer e viver em um microbioma e ambiente natural compartilhando isso, comparado à nossa sociedade atual. Então, eu ainda ensino a dieta carnívora, mas eu estou avaliando o colapso da mucosa e coisas do tipo. Uma boa dieta para os micróbios de nascimento seria chá de hibisco, por exemplo.
Alguns precisam de polifenóis, como chá de hibisco. Outros precisam de cascas de camarão, partes incomuns de animais. Alguns definitivamente precisam de laticínios e seus derivados. Some need... Muitos precisam de amido resistente, quantidades minúsculas. Não estamos falando de uma xícara inteira. Estamos falando de um quarto de colher de chá, que já faz muito. Coisas assim. E você vê isso pelo mundo todo. Sobre as dietas regionais que vejo, a fibra de acácia é crucial, muito comum em várias partes da África. Mas, no geral, a mais comum que vejo é a banana da terra verde. Deixa eu ver se entendi, porque muita gente vai querer saber. O que diferencia alguém que se dá melhor com banana da terra verde versus a dieta carnívora? É o fato de que, se a pessoa danificou seu microbioma, a carnívora é a segunda melhor opção, e se ela ainda tem seus micróbios de nascimento originais, ela deve alimentá-los com a banana da terra? Explique essa nuance. Sim, então é um tema polêmico, mas vamos aos detalhes. Não vou ganhar fãs com isso, vou contar a vocês o que acontece. Quando comecei a clinicar, a dieta carnívora era mágica, especialmente para MCAD, histamina, esquizofrenia, era tiro e queda. Mas não era algo que as pessoas precisavam manter. Agora você vê muitos casos famosos, pessoas presas nisso e talvez não se sintam presas, são gratas por se sentirem melhor. Não quero minimizar as incríveis conquistas, mas é incomum que não consigam sair dela. Geralmente, essa falta de avanço, onde não conseguem comer outros alimentos, ou se tornam mais sensíveis, precisam jejuar mais, comem menos. Isso tem mais a ver com a falta dos micróbios do nascimento e dos comedores de mucina do que qualquer outra coisa. Porque, digamos que você tenha estreptococo crônico, ele está consumindo sua mucina. E como ninguém fala sobre mucina, vamos ter uma aulinha. Nerd sobre mucina. Querem ouvir sobre mucina? Claro. Ok, quando há falta de mucina, quando sua mucina está em colapso. Essa história sem fim, nada que vemos de um colapso da mucosa, as estaminas disparam. Então, os clássicos distúrbios de estamina de produzir demais ou não eliminar. Os métodos para isso não estão funcionando, porque a produção vem do desequilíbrio na mucosa. E a mesma coisa com nossos hormônios sexuais. Então, todo mundo está injetando seus hormônios e fazendo essas coisas diferentes. Mas se você tem um colapso da mucosa porque tem Klebsiella, simplesmente, fazendo um banquete na sua mucosa todos os dias, então, seus hormônios sexuais vão ficar extremamente desregulados. E você pode se apresentar como mulher, pode se apresentar com pouco estrogênio ou com muito. Você pode se apresentar como totalmente perimenopáusica. Estilo Karen, Tar e como homem, você pode se apresentar com quase nenhuma testosterona ou com muito estrogênio. Suas estaminas disparam, hormônios desequilibrados e substâncias do bem-estar são bloqueadas, assim como a melatonina. Sabe por que a melatonina está sendo bloqueada? Não. É muito legal. Melatonina é extremamente antimicrobiana. Extremamente. E esses micróbios espertos sabem. Se você tem esse aglomerado de comedores de mucina que não morrem de fome em dietas médicas, eles comem os precursores da melatonina, pois ela os mataria. Daí a insônia. Nenhum exercício límbico resolverá. Desculpem, mas precisam eliminar os bichos. Então, quando se trata de lidar com esses bichos que estão afetando essa camada de mucina, a gente consegue ver eles no exame que você mencionou antes? Sim, no GMAP, claro. Alguns você vê, outros não. Muitos testes microbianos não dizem o número ou tipo de micróbio, apenas estrepto. Você não sabe se é benéfico, patogênico ou oportunista. Gosto do GMAP agora, mas posso mudar se surgirem mais marcas. Mas agora gosto do GMAP, porque, ao menos para os principais, dá para ver se são bons ou maus. Ok, e então, na hora de tratá-los, se você tiver os malvados, para mim haveria provavelmente duas maneiras diferentes de abordar isso: trazer certos mocinhos para expulsá-los e matá-los, ou usar algo que seja antimicrobiano. Poderia explicar como exatamente isso funciona?
Então, o que eu gosto de fazer, e eu faço uma coisa diferente com base no nível do colapso da mucosa, mas eu introduzo, aí eu mapeei os antagonistas microbianos que funcionam para todos eles. E então, alguns vão produzir, na verdade, tipo umas coisas que matam o patógeno ou pseudopatógeno, outros vão tomar o espaço no corpo, então o expulsam. Outros neutralizam a toxina. Então, eu geralmente introduzo um probiótico que vai agir como um probiótico ou um antagonista microbiano benéfico. Então ele vai para a guerra por você. Ele vai matar aquele carinha. Agora, muitos deles têm biofilmes bem fortes. Então, introduzo um rompedor de biofilme adequado, que é algo que frequentemente utilizamos em uma variedade de outras situações. É o momento da ingestão. Se for E. coli produtora da toxina Shiga, ou algo que produz uma toxina, sendo ela o maior problema, introduzimos um neutralizador de toxina também. Então, para a toxina Shiga, isso não será muito relevante. Poucas pessoas têm esse tipo de intoxicação alimentar, mas se você pegar a toxina Shiga, o Saccharomyces boulardii se liga a ela e a retira do corpo, prevenindo o dano ao corpo. Então é sempre uma abordagem de pelo menos uma frente e às vezes duas. Eu quase nunca uso antimicrobianos. Quase nunca. Existem exceções, é claro. Para pseudomonas, por exemplo, eu uso as duas abordagens. Vamos voltar aos biofilmes, falar sobre o que são. E dar alguns exemplos de coisas diferentes que você usa para rompê-los. Então, biofilmes são: se você pensar em um castelo, o biofilme é o fosso que protege o castelo de exércitos invasores. Então, biofilmes são o que os micróbios criam para se esconder do sistema imunológico, para se aninhar e se esconder, e para proliferar. São muito pegajosos, podem ir a lugares incomuns. Se você pegar enterococos, alguém pode ter infecção renal crônica com ele, e a urina simplesmente teria um cheiro. Parceiros notam, mas a pessoa volta aos médicos e o médico diz que está bem, porque eles estão testando para 4 micróbios, mas o Enterococcus não é um dos que eles testam, então ele fica grudado lá com seus biofilmes. Biofilmes são muito pegajosos. Uma das coisas que ajuda a combater os biofilmes de Enterococcus é o chá de hibisco. Mas nem todo mundo pode fazer isso, claro. Eu só faço por prazer. Então, os biofilmes são uma forma que os micróbios têm de se proteger, e alguns dos micróbios desenvolveram biofilmes mais fortes. E, na verdade, alguns desenvolverão biofilmes mais fortes em relação ao seu ambiente. E isso é algo importante de se saber. Muitos desses micróbios não gostam de mofo preto e de outros mofos tóxicos para humanos. Se você já tem supercrescimentos e se muda para um ambiente mofado, seus micróbios, na verdade, ficarão mais fortes. Os patógenos e os comedores de muco, porque eles estão se protegendo do mofo. E então eles criam biofilmes ferozes ao redor deles. E é aí que as pessoas podem sentir que nunca vão melhorar. Tudo as afeta. E que vão ter que morar no deserto em uma barraca, isoladas de tudo. É daí que vem isso. O sentimento é preciso? Pois é o que vivenciam. Mas a forma de lidar é estratégia. É preciso estratégia. Micróbios e biofilmes diferentes exigem coisas distintas, e é complexo demais para detalhar, mas meu favorito em geral é usar NAC, porque não vejo muita reação de die-off com ele. Não vejo muitos efeitos ruins dele, e a maioria das pessoas já tem em casa. Alguém recomendou para a saúde do fígado, para o detox? Isso é bem barato. É a forma de tomar que o torna apropriado para biofilmes. Se tomar logo de manhã, ou 1 hora longe de suplementos, probióticos, alimentos, eletrólitos e água ok, mas sem medicamentos. Ele atinge os biofilmes. 1 hora depois, você traz seu pequeno exército para resolver. Isso funciona muito bem, mas não para todos os micróbios. Eles têm os específicos, mas essa é a sua aposta mais segura. Certo, eu quero ter certeza de que cobrimos isso em detalhes. E obviamente vai depender do caso e do que está acontecendo. Mas para alguém por aí que não tem condições ou não tem acesso aos exames, agora sabemos que o NAC faz parte disso, mas há 3 partes diferentes. Há também as toxinas. E depois as bactérias ou micróbios. Então, como seria um protocolo completo, em um sentido geral, para chegar lá e detonar tudo?
Se você puder nos dar isso, porque obviamente, de novo, é muito diferente dependendo do caso. Isso, na verdade, daria um livro. Mas eu estou trabalhando nisso para vocês. Estou mesmo. Eu passei o ano todo escrevendo. Porque estou tentando levar isso para as famílias que não têm dinheiro para os exames. Porque essa é a realidade. E existe uma maneira de proceder como se eu não começaria com o NAC. Primeiro, alimentaria os micróbios do nascimento para a imunidade. E pegaria sol, risadas, dança. Depois, comida de verdade. Carne, peixe, o que for. Gorduras de verdade, mas sem exagero. Se você tem os comedores de mucina, na verdade, menos cetose. Eu sou fã de cetose, mas Streptococcus e cetose não são amigos. Não são amigos. Então, uma dieta mais tradicional, muito toque, muita risada, muita dança. Alimente os micróbios do nascimento e então comece a plantar, e você os planta com a comida deles, como o L-fermentum com o HMO. E então, você poderia entrar com o NAC talvez 1 ou 2 meses depois. Começar a reconstruir, em geral. Se você for à loja de suplementos e um micróbio tiver os números depois dele, você conseguirá pesquisar muitos dos benefícios dele. Então você pode ver com o que você pode se beneficiar e o que pode ser bom para plantar para você. Ok, só para garantir que estamos sendo abrangentes aqui, você mencionou alimentar os micróbios do nascimento. Como é isso de novo, especificamente? Sim, eu sei que este é um tópico totalmente novo e grande e não é algo que o público ou a maior parte da área saiba, mas esses são os diferentes alimentos que são como arabinogalactana, cascas de camarão. Então, em muitas partes do mundo, eles moem cascas de camarão ou de lagostim também e usam como tempero. Esse é um dos alimentos para os micróbios do nascimento. Muitos laticínios são por causa do leite materno e do HMO. Existem alimentos que você pode obter, que não são laticínios, pois nem todas as culturas os consomem. E grandes arabinogalactanas. Quando estive com o Sami anos atrás, eles são um povo tradicional do norte das partes da Suécia, Noruega, Finlândia e Rússia. Eles bebem e usam a casca do lariço e da bétula. Muitas culturas tradicionais usam cascas e elas têm muitos alimentos para os micróbios do nascimento. Então são algumas coisas como amido resistente de banana da terra verde. Não recomendo amido resistente de batata ou milho, mas as formas mais naturais. Ok, antes de prosseguir da forma mais simples para um adulto agora, mesmo com o que compartilhou, há muitos substratos diferentes. Como seria isso? Alguém que, de novo, não tem dinheiro ou não tem acesso a exames, mas quer priorizar a saúde intestinal. Não, é um adulto que levou uma vida bem convencional. Como seria isso simplificando? O máximo possível, eu sei que é complicado, mas com todas as diferentes cepas e números e diferentes substratos para alimentar, isso pode ser intimidador para alguém e a pessoa pode simplesmente jogar a toalha e não tentar o que estamos falando. Vamos simplificar ao máximo, para ao menos dar um pontapé inicial. O que elas precisam aqui? Não sei se consigo agora, porque estou simplificando para mim mesma. Então, eu diria que isso é bem diferente dos outros, no sentido de que estou apresentando o que está sendo criado agora para resolver um problema muito grande. Porque não é só a nossa saúde intestinal. Todo órgão tem um microbioma. E isso afeta tudo. Isso é uma introdução ao que podemos fazer. Meu trabalho tem sido coletar esses micróbios e transformar em uma ferramenta de conteúdo, de conhecimento, digerível para todos. Mas ainda não foi lançado, pois dá muito trabalho. Então, não tenho a solução simples para vocês. Quero que saibam que não é uma missão perdida. Temos uma janela para consertar isso, estamos trabalhando e está para sair. A realidade é que, ao causar grande destruição num sistema, não tínhamos consciência. A recuperação não é fácil, simples, nem 3 coisinhas. E podemos olhar a política, por exemplo. Numa revolução, todos pensam que será tudo novo. Mas o novo regime é horrível e é preciso
reconstruir o país com prédios destruídos. E estamos fazendo isso com nossos corpos agora. Estamos reconstruindo depois de muitos danos médicos, sem saber e sem propósito. Então, muito disso é reconstrução. E só para sua informação, curiosidades divertidas, porque esses micróbios são incríveis e são nossos amigos, são nossos amiguinhos. O melhor agora é parar de matar quando apropriado. Então, se tiver sinusite, pessoalmente, eu não tomaria antibiótico. Se for algo mortal, claro. E isso é só para mim. Você precisa fazer suas próprias escolhas. Mas fique de olho em mais produtos que estão chegando na linha para ajudar o microbioma da pele, das passagens nasais, da boca. E testem por si mesmos. E, enquanto isso, na verdade, eu tenho uma coisa que você pode fazer com certeza. Você pode, se puder, consumir iogurte ou até iogurte de coco, muitas das cepas do nascimento que conseguimos isolar e transformar em um suplemento, nós podemos cultivar em um iogurte. Então você pode economizar muito dinheiro comprando um frasco e depois cultivando essa cepa em um iogurte. O Dr. William Davis ensina em seu livro Como Fazer Isso com o Iogurte de Ali Heltery, mas você usa essa mesma receita com os outros micróbios. Então, essa seria uma forma bem acessível de começar a repovoar. E a melhor parte é que, na natureza de alimentar aquele micróbio no iogurte, então ele manda você usar inulina. Você alimenta o micróbio no iogurte, então não precisa pensar em alimentar o micróbio também. Agora, alguns países estão à nossa frente. Se você for para a Coreia, eles têm fileiras e mais fileiras de iogurte medicinal nos corredores de iogurte. Tem, tipo, uns 8 corredores de iogurte. Eles são gigantescos e eles podem dizer para que serve. E na tampa tem a comidinha para o micróbio e aí você bebe o iogurte e ajuda a replantar. Então, a maioria dos países está à nossa frente nisso. Então, sim. Mas agora o principal é parar o dano o máximo possível. Aumentar a ocitocina, voltar aos costumes tradicionais ao máximo. Há muito sobre o corpo que não sabemos. Nossa arrogância nos prejudicou mais que ajudou. Então, eu faço isso. Bem, vamos falar sobre proteger o que temos então. Já falamos sobre antibióticos, roupas. Quais são os maiores agressores? No dia a dia, que nós aqui no Ocidente, talvez nem saibamos, que estão tendo esse impacto negativo no nosso microbioma? Eu diria que os plásticos em casa são um grande problema, porque isso é inalado. Então, você mencionou, tipo, quando usamos poliéster, mas nossos móveis, nosso carpete, nossa tinta, muito disso é plástico. E esses microplásticos são inalados, e é muito difícil tirá-los, e eles realmente danificam o microbioma. Eu escrevi alguns blogs divertidos. Quando tenho um tempo livre, eu faço isso. E eu fiz uma série sobre os tecidos e os tecidos da casa, e esse tipo de coisa, e quais micróbios os afetam. Então, fiquem à vontade para ler, mas esse seria um fator importante. Outro fator importante seria sair de casa. É impressionante a dificuldade que temos em fazer as pessoas saírem de casa. Não sei se há outros profissionais por aí. É difícil fazer as pessoas saírem de casa. Não é falta de vontade, mas o trabalho exige computador e tem filhos, precisam dirigir. Esse estilo de vida indoor é um problema enorme para o microbioma. Isso não ajuda com os problemas de mofo. Casas em Florida Keys têm mais circulação de ar, a mesma quantidade de mofo que em Miami, mas as casas de Miami têm mais problemas pela falta de circulação. A circulação de ar é importante. E temos casas fechadas. A não ser que você seja um sortudo que mora no sul e pode abrir portas e janelas. É realmente tão bom. Mas, sim, diria que essas são as coisas mais importantes. Nossa respiração. Importa. A maioria das pessoas não para pensar na importância da respiração. A frequência e velocidade da respiração afetam o que desintoxicamos, movendo o nosso microbioma. Esse é outro fator importante. E depois, luz e som, porque luz e som são uma grande parte de como o microbioma se move. Tambores podem comandar fungos sob a floresta e
todo tipo de coisas mágicas. Já contou essa história no programa. Sim, Legal. exatamente. É, exatamente. Isso mesmo. Sim, sim. Então, tentar não usar as coisas falsas o máximo possível, ou não use joias, ou use ouro ou prata. Substituir uma coisa de cada vez para não ser exaustivo. E pegar leve consigo mesmo, porque todos nós nascemos no meio dessa bagunça. E se divertir o máximo possível enquanto faz isso, porque o riso é realmente o melhor remédio. Então, tudo isso é uma verdadeira comédia de erros em que estamos metidos agora. Concordo. E quanto a herbicidas, pesticidas, glifosato nessa área, qual o problema para o microbioma? Eles são um problema bem grande, mas são um problema maior porque nós temos certos micróbios que deveriam estar removendo essas substâncias e estamos perdendo esses micróbios. Então, com metais pesados, com herbicidas, nós temos proteção que vem de dentro de nós, se nascermos e formos criados naturalmente e alimentados no ciclo certo. Então, não é o fim do mundo. Na verdade, quando recebo alguém que foi prejudicado por uma dessas coisas, começamos a plantar alguns dos micróbios que podem ajudar a processar isso para fora do corpo e lidar com eles. Sim, há como resolver isso. Ok. E eu sei que existem espécies-chave. Acredito que o L-Hatred que você falou é uma delas. É. Porque pode ser tão intimidador pensar nesse caldo de 200 micróbios do nascimento, pelo qual, com sorte, nós passamos ao nascer. Se começarmos a trabalhar em algumas das espécies-chave, isso costuma ter um efeito cascata? Tem sim, é. Eles se ajudam, na verdade. Sim. Então, eles vêm em pequenos pacotes, assim como os pequenos pseudopatógenos. É assim que algumas tribos carnívoras se dão tão bem com o microbioma, porque se um micróbio do nascimento não tem seu alimento normal, outros podem fornecê-lo. Assim, mantém o microbioma saudável. Então, quanto mais desses micróbios você tiver, menos problemas terá, pois eles se ajudam e se apoiam. Vamos voltar à parte carnívora. Sinto que ainda há alguns detalhes que precisamos acertar nessa área. Há a banana da terra verde, que pode alimentar bem o microbioma. Tem muita gente fazendo a dieta carnívora dizendo nada de plantas. Fale sobre como você vê isso agora. Você já entrou no assunto, mas sinto que, de novo, temos que aprofundar mais. Será que a dieta carnívora pode ser boa para as pessoas no começo? E coisas como a banana da terra verde, com o tempo, são essenciais após a cura para o próximo nível? Sim. O que eu diria agora, com o atual colapso da mucosa, que é muito diferente de 10, 15 anos atrás, mas com o atual colapso da mucosa, o ideal seria você fazer um GI-MAP para poder ver se você tem esses comedores de mucosa. Porque se você tem os comedores de mucosa ou se lhe faltam os micróbios do nascimento, você provavelmente será uma daquelas pessoas presas na dieta que não conseguem avançar. E as estaminas continuam sendo um problema. E você tem que fazer muitos jejuns. Então, isso não é contra a dieta carnívora, é uma estratégia, onde você pode entrar de forma um pouco mais inteligente. Então, se você sabe que esses fatores existem, então você pode começar a abordá-los desde o início e pode começar com pitadinhas de coisas, muitas vezes. Eu trabalho com os mais sensíveis, que não toleram nada em comida ou estilo de vida. Realmente tudo os afeta. Suplementos são inviáveis e, claro, vegetais e tudo mais. Com o alimento microbiano do nascimento, use uma pontinha de alfinete. Não precisa de uma porção. Micróbios comem quantidades muito pequenas. Mesmo que o que usamos pareça pouco, como um 32 avos de colher de chá, se reagir, use um 32 avos disso, ou menos, pois os micróbios do nascimento vivem com isso. Assim, você pode usar pequenas quantidades estratégicas, obtendo o benefício da dieta carnívora ou outras dietas médicas, pois elas são, eu não teria me curado sem elas. Essas dietas são incríveis. Mas como o nosso microbioma mudou, coisas novas são necessárias. Temos uma nova geração de microbiomas, e então, para alguns, isso ainda vai funcionar como funcionou para mim. E para outros não. E o que eu estou vendo até nas comunidades de saúde natural, nas comunidades de dieta, é muita gente ouvindo
Depois de 1 ou 2 anos, que bem, você não se esforçou o suficiente. Você não fez direito, esqueceu, precisa fazer por mais tempo. Quando, na verdade, muitas vezes, um micróbio come a mucosa e causa estragos. Então, é sensato olhar os micróbios de nascença, garantir que não os matamos de fome. Isso é o mínimo de responsabilidade. E agora, com o que sabemos, e alimentar esses bichinhos e cuidar de comedores de mucosa, dá para fazer os dois. Você ainda pode usar as dietas mais isso. Mas eu não faria isso às cegas. E isso vale especialmente para carnívoros. Sentem que podem introduzir fibra de banana da terra, mas se sentem bem com o que fazem. O que quero abordar aqui é se há um benefício adicional ou longevidade nessa dieta para essa pessoa, para que ela possa incluir um pouco mais disso em sua rotina. Coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes. Então, sempre siga o que te faz sentir melhor. Sempre. Não deixe que eu te convença do contrário. Mas, no papel, logicamente, os micróbios de nascença têm um período de tempo que conseguem viver sem seus alimentos. E então, se você se sente muito bem, continue fazendo o que está fazendo. Mas, se fosse eu, com o conhecimento que eu tenho agora, e que vou passar para você assim que puder, eu colocaria um pouquinho. Não significa que você tem que comer um punhado de algo, mas um pouquinho diariamente para manter esses micróbios de nascença vivos, porque eles produzem nossas substâncias químicas do bem-estar. Eles produzem nossas vitaminas para nós, o que nos permite não ter que comer uma dieta variada. Eles produzem minerais para nós e todo tipo de coisa. Eles combatem patógenos e nos ajudam a dormir. Eles fazem tudo o que a gente quer. Então, eles são bem importantes. Então, eu tentaria mantê-los vivos, se possível. Seja por dieta de eliminação extrema como a carnívora ou jejum. Vê benefício no curto prazo e usando isso para matar de fome muitos vilões. E depois usando isso como um trampolim para avançar em direção ao que você está falando agora. Eu sempre ensinei isso, mas agora vejo bem menos resultados com o colapso da mucosa. É um desafio realmente novo e bastante complexo que enfrentamos. Sim, mas em geral eu sempre vi isso como um gesso. Você faz isso para poder reestabilizar o microbioma. A questão é que isso foi na época dos micróbios benéficos, oportunistas e patogênicos, e estamos descobrindo que existem outros grupos como os comedores de mucina, com os quais não tínhamos que lidar antes, e agora estamos lidando livremente com muitos deles. Então está tudo mudando agora. E isso presumo que sim, se relaciona com sua mudança de opinião sobre a dieta GAPS? Completamente. Porque ela ignora isso por completo. E assim, mata de fome os micróbios nativos, enquanto outros comem sua mucosa. And so, sim, eu tenho visto isso ser totalmente ignorado. E acho que é muito mais barato fazer um GMAP do que passar 2 anos se perguntando por que não estou melhorando. E pelo que parece, esses micróbios são relativamente novos para nós. De onde eles vieram? Eles podem vir de muitas fontes diferentes. Eles vêm de muitas coisas. Eu vi muita gente pegá-los de Roma. O leite cru é ou um superalimento ou um alimento mortal, dependendo de como é manuseado. Ele tem que ser manuseado com muito respeito. As tribos que eu visito o manuseiam com muito respeito. Eu vi muitos lugares não o manusearem com respeito. Isso não acontece nos Estados Unidos. Eles têm leis rígidas. Nossos laticínios são incríveis. Estamos bem, seriam fechados rápido. Mas já vi coisas terríveis no Reino Unido. Coisas terríveis. E então as pessoas vão e pegam o que acham que é muito bom. Um superalimento com as vitaminas e as coisas que nos faltam, a vitamina A, a D e a K, e acabam com pseudomonas e toxina Shiga e staph e todas as coisas, né, do leite. Então, não basta conhecer seu produtor. Se você estiver fora dos Estados Unidos, vá e olhe as instalações e certifique-se de que estão esterilizando e fazendo as coisas adequadamente. Certifique-se de que não há galinhas. Contaminação cruzada existe. Muitos vêm assim. Pode ser por sistemas imunológicos enfraquecidos devido ao colapso do microbioma, mas também pelo ambiente e exposição à luz. Uma criança pode pegar streptococcus e, em vez de infecção de garganta, ir para o sistema nervoso, tornando-se crônico. Agora vemos isso em adultos. Então, novamente, isso aponta para uma supressão imunológica.
É algo que se observa bastante. E também uma deficiência dos micro-organismos benéficos, que nos protegem contra esse tipo de problema. Então é bem fácil pegar isso e também em viagens. Travel. Comida de rua e água natural ao viajar, com certeza. Quando se trata dos nossos micróbios como um todo, existem bactérias, vírus e parasitas. Como você enxerga toda essa orquestra? E outros, se houver algum que eu não mencionei? E o que fazer para avaliar e trabalhar com isso saudavelmente? Ah, ótima pergunta. Então, eu sempre pego o histórico completo. Quero saber as infecções que tiveram aos 3 e 7 anos. Isso me mostra o que já faltava no microbioma deles para que tivessem as infecções. Se tiveram tuberculose, sei que lhes falta L. rhamnosus GG desde o início, e não o adquiriram. Então, eu voltaria a isso. Vírus, geralmente as pessoas já fizeram exames e sabem se os têm ou não. Existem algumas exceções. Eu sempre olho para onde viajaram e seu histórico familiar. Coisas passam despercebidas, como leptospirose, pego muito. Há coisas que passam despercebidas. Para parasitas, se quero descartar, uso sempre o mesmo especialista. Ele é parasitologista. Testa mais que fezes. Então, olhamos isso. Mas ainda olhamos as citocinas. Se quer um quadro mais claro, faça um painel de citocinas, que são ramos do sistema imunológico. Existem citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Se não tem certeza, digamos que você aparece com um parasita, mas não é específico qual. Ou mesmo uma ameba, com o painel de citocinas e seu histórico de viagens, você restringe as opções do que pode estar lidando. Existem formas de investigar que levam tempo da minha parte, mas dá para ir a fundo e descobrir o que está acontecendo. É assim que eu faço. Esses outros micróbios com as bactérias fazem parte de um microbioma saudável? Com certeza. Sim, temos tantos fungos benéficos. E temos micróbios realmente benéficos. So, o erro que eu acho que cometemos por volta dos anos 40 até os anos 90, com coisas como antibióticos e esterilização e tudo isso, foi que primeiro perdemos muitos dos métodos tradicionais importantes de manter o leite cru limpo, mas depois matamos grande parte do microbioma sem saber o que era. Mas também vimos todos esses micróbios como ruins. E eu estou vendo agora dois lados, e ambos são problemáticos. Eu vejo aquele que todos nós conhecemos, que é o toque, de que os micróbios são ruins. Vamos limpar tudo. Todos nós conhecemos esse. Mas, igualmente, e vejo isso na minha área, vejo o que acho prejudicial, que é a ideia de que todos os micróbios são amigáveis. Deixa eu te dizer, nem todos são amigáveis. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Temos aqueles que são nossos melhores amigos e aqueles que não deveriam estar no nosso microbioma. As tribos sabem disso e os evitam por tradição e reverência. Então, se você quer ter uma propriedade rural, eu diria para aprender como as coisas eram feitas antigamente, porque eles sabiam como tornar a comida segura, nos deixar mais saudáveis e manter o microbioma saudável sem microscópios e testes. Mas não achavam que todos os micróbios eram amigáveis. Vamos voltar à nossa farinha de banana da terra e expandir para as fibras. Acho importante fazermos uma distinção aqui, porque no nosso mundo, no pensamento convencional, existe essa suposição de que fibra é bom. Coma o arco-íris, quanto mais, melhor. E vamos alimentar os micróbios, os bons, com isso. E, por sua vez, eles vão produzir ácidos graxos de cadeia curta. E tudo fica bem. Fale sobre as fibras a partir dessa perspectiva. Então, esse foi um conselho. Nada útil para o público. E eu acho que a maioria das pessoas com doenças crônicas sentiu isso na pele, porque, em geral, quanto menos fibra você come, melhor você se sente. A fibra alimenta indiscriminadamente, até certo ponto. Se há supercrescimentos no microbioma, ela os alimenta e você pode ficar mais doente. Se há micróbios benéficos, ela os alimenta e você pode ficar mais saudável. Mas o conselho
foi dado a pessoas sem microbioma saudável. Elas estão nascendo hoje, nos últimos 30 anos. Então, em geral, a fibra tem sido mais problemática. E foi aí que muitas das dietas ancestrais com pouca fibra realmente salvaram o dia e ajudaram as pessoas a entrar em remissão de condições impossíveis. Então, é daí que você tem a carnívora e o uso de dietas com pouca ou nenhuma fibra. E isso pode ser muito útil. E aí existem esses pequenos tipos de, na verdade, mais como gliconutrientes, polissacarídeos de cadeia longa, que são muito mais radicais metabolicamente, e estes alimentam os pequenos micróbios. Então eu nunca peço para alguém sentar e comer uma salada, por exemplo. Nós podemos apenas adicionar um pouquinho de um desses. Então a fibra pode ser sua amiga ou sua inimiga, e isso se baseia em você mesmo, porque você sente. Então se você come muito e se sente pior, ou sua doença não vai embora, você está no grupo que precisa comer bem menos e comer alimentos bem macios que permitam que as pequenas vilosidades recresçam. E isso deve ser seguido, com certeza. Vamos voltar aos gliconutrientes. Isso é algo que eu quero ter certeza que abordamos. Um aspecto único. Eu sei que você é uma grande fã. Não há muitas pessoas falando sobre eles. Nos dê o beabá para começar. Os gliconutrientes são algo realmente incrível. Pense neles como açúcares que curam. São açúcares não doces. Eles regulam o sistema imunológico. Eles bloqueiam certas infecções, patógenos não oportunistas, mas reais do corpo. E quanto mais aprendemos, mais importantes são. Bloqueiam lectinas presentes em muitos alimentos, entre aspas, saudáveis, mas são úteis para impedir que causem danos se a comida não for preparada ancestralmente. Então, os gliconutrientes são incríveis. Você pode incorporá-los na dieta ou comprar como suplemento. Mas com o aumento da autoimunidade, veremos mais uso de gliconutrientes, pois são ótimos em regular o sistema imunológico, seja suprimido ou alto. Então, alto demais, agressivo demais, para te dar um exemplo. Todo mundo está vendo todos esses cogumelos no mercado. Reishi, maitake e cogumelo cauda de peru são usados para câncer e várias outras coisas. O juba de leão. Esses são exemplos de gliconutrientes. Existem 8 tipos medicinais diferentes e é possível que a gente encontre mais. Mas eu aprendi sobre eles anos atrás, uns 20 anos atrás, e eu os acho absolutamente incríveis no que eles podem fazer. E voltando à mucosa, se você já experimentou um cogumelo medicinal como reishi e não se deu bem, digamos que tenha síndrome da fadiga crônica e esperava melhorar a energia, e em vez disso passou mal, isso indica que sua mucosa está em colapso total, então você pode agir de acordo. Certo. Quero ser prático. De novo, sabemos que existem 8 tipos. Você mencionou alimentos onde podemos encontrá-los. Que outros alimentos os fornecem? E qual seria o espectro necessário para obter a variedade que queremos? E de quanto precisamos? Sei que é muita coisa, mas só quero ser bem prático. Para alguém que ficou curioso agora e quer consumir isso regularmente, como seria isso? Os gliconutrientes. Você precisa de todos os 8. Seu corpo já produz a glicose. Com esse estamos bem. Você precisa dos outros 7. Pequenas quantidades bastam. Não precisa de muito, sinceramente. Para te dar um exemplo, 1/4 de colher de chá é suficiente. Pode usar mais se quiser. Se eu ficasse doente de novo, usaria muitos. O máximo que eu pudesse pagar. Um que muitos conhecem é a manose, usada contra infecções do trato urinário e afins. Mas a manose é encontrada em muitos lugares que as pessoas não conhecem. Pensamos em manose, pensamos em cranberries, pensamos em babosa, mas também está na cartilagem de frango, gema de ovo e casca de camarão. Dá para obter numa dieta carnívora. E essa é muito boa. Não só para infecções urinárias, mas para alergias. É neuroprotetora, repara nervos, dá suporte mitocondrial. Os benefícios são muitos, mas aí tem a galactose. E a galactose está nos laticínios. É o seu queijo, seu iogurte, seu colostro,
para o seu bebezinho e também é encontrada em algumas vísceras. Então, se você não pode consumir laticínios, pode ser encontrada lá. Outra é a xilose, acho que falamos sobre ela no último, mas com certeza mencionamos hoje mais cedo. Ela é encontrada em algumas cascas de árvores. A casca da bétula pode-se extrair xilitol da bétula. É ótimo para a saúde da cabeça e dos dentes, infecções de ouvido, etc. Muito preventivo, mas também encontrado na pele de frango e tecido conjuntivo. Então você também pode obtê-lo no mundo animal. Deixa eu ver. Tem alguns outros, um encontrado em cascas de camarão, frangos, cartilagem de frango. Acho que também é encontrado no shiitake. E que outros alimentos posso dar de exemplo? Há um em algas marinhas. Vemos muitas algas sendo promovidas, mas também está na cartilagem de peru e ostras. Se não pode comer plantas, essa é boa e tem a fucose, não é frutose, é fucose, que está no mundo animal carnívoro. Você obteria isso em animais alimentados com algas. Então, nas ostras você encontraria, mas também está no wakame, na alga e no maitake e reishi. Geralmente há várias maneiras de obtê-los. O ácido ciálico é o que menos vejo e muitas pessoas têm falta dele. Há doenças autoimunes ou condições de saúde com baixos níveis de ácido ciálico, como Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer. Muitos distúrbios do sistema nervoso. Não é encontrado no cérebro de animais comum onde vou, mas não consumido aqui. Pode-se obter pequenas quantidades no fígado de galinha ou gemas. Um pouquinho em wakame. Mas, na verdade, o cérebro de animal é meio que a principal fonte disso. Há uma sobreposição, certos alimentos com tipos diferentes. Existe, digamos, 3 ou 4 alimentos diferentes, que alguém poderia combinar regularmente para garantir que está obtendo o espectro completo. Bem, isso pode me motivar. Tenho um documento enorme sobre gliconutrientes que montei para meus clientes. Então, se o seu público, digamos que eles se inscrevam ou algo assim, você precisa dar um nome a eles ou algo do tipo. Coloque uma tag. O que você quer fazer para ser divertido. Mas coloquem isso na lista de vocês, porque eu vou disponibilizar o documento completo para vocês. Vou tentar colocar no ar antes que isso seja publicado. Mas isso te dá receitas e chazinhos e te economiza muito dinheiro com suplementos, porque são caros. Espero colocar no ar. É um documento enorme, com 80 páginas. Um código que eles colocariam? Isso. Que tal a gente Pode. usar Jesse para facilitar? Fechado então, Jesse. Ótimo. Tudo certo. Qual é a marca do suplemento? Para alguém que quer uma maneira fácil de obter a variedade. Então, nenhum deles tem tudo. Mas, na verdade, eu estou com isso aberto aqui, então deixa eu pegar para você. O que eu usei é o ambrotose, e só faltam alguns. Deixa eu ver aqui. O ambrotose tem todos, exceto o ácido ciálico, que acabamos de falar. Esse seria o mais fácil. Os outros, o Lectin Guard, faltam uns 5. Do Lectin Protect, faltam uns 5. Do Lectin Defense, faltam 4. Então esse seria o mais fácil. Poderia fazer um chá. O gosto é horrível, mas é uma receita que montei para quem quer economizar muito dinheiro. O gosto é muito ruim mesmo, então não espere que seus filhos comam ou bebam isso. Mas se você usar fenogrego, mais shiitake, mais kelp, mais whey protein, mais cartilagem bovina e psyllium, você consegue todos eles. Agora, eu sei que muitos ouvintes ou espectadores não vão conseguir consumir todos esses alimentos. É caso a caso, mas se puder, é a forma mais barata e acessível. Para as pessoas que já conheciam ou estavam atentas ao consumo deles, o que você percebe quando elas começam a incluir a variedade regularmente? 2 coisas. Eu costumo notar que a autoimunidade, os scores de FAN e os outros se regulam. E também noto que elas não ficam doentes quando os outros ficam. Algo que muitas pessoas relatam também é uma melhora na energia. Isso dependeria de outras questões bioquímicas, mas essas são as 3 principais. Mais cedo você falou do William Davis, do iogurte de Helteri dele. Eu também sou fã. Mas isso me faz pensar em SIBO, que é algo que deveríamos falar, dado o nosso foco no microbioma. Então, fale sobre o que é isso. E depois, como você avalia e trata alguém.
Então, SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado e existem várias formas que você pode ter. Pode ser de bactérias produtoras de metano, ou bactérias produtoras de enxofre, ou bactérias produtoras de hidrogênio. Existem testes que você pode fazer para isso. E esta é apenas a minha opinião, na minha experiência. Na prática, se você tem outras condições de saúde, geralmente você quer tratar essas primeiro antes da SIBO, porque a SIBO pode ser causada por tantas coisas diferentes. E então, se você vai direto na SIBO, você pode ficar nessa roda de hamster de tratar e ela voltar, tratar e voltar, e pode ser muito frustrante, não? Já se você ataca a causa, aí é resolver de uma vez. Ou às vezes você nem precisa atacar diretamente, porque atacar a causa significa que ela desaparece. Então, algumas das causas. A causa mais comum antigamente era simplesmente viajar para o exterior e pegar a diarreia do viajante. Essa é fácil de tratar. Mamão com açúcar. Qualquer um pode te ajudar com isso. Se for 10 anos depois, aí a história é outra. Geralmente, lidamos com intolerância à histamina. Histaminas são superproduzidas ou a camada da mucosa entrou em colapso. Então, essas histaminas afetam a válvula ileocecal, uma válvula a 1,5 polegadas à direita do umbigo. Isso afeta se ela está aberta ou fechada. Aberta causa muita diarreia. Geralmente é hidrogênio, mas nem sempre. E se está meio fechada, então você tem mais constipação. E isso é o metano na maioria das vezes. Então, o truque é atacar as histaminas, não ir diretamente na SIBO. Seja por histaminas de você não produzir enzima DAO suficiente para quebrá-las, ou precisar de mais mucosa, ou faltarem os micróbios que regulam as histaminas. O que precisar para resolver suas histaminas, você faz. O maior grupo que vejo são distúrbios do sistema nervoso, pois trabalho com pessoas com deficiências graves. Então, eles não têm bainhas de mielina. O complexo motor migratório, sistema nervoso do revestimento intestinal, compõe 70% do nosso sistema nervoso e está quebrado não se move na velocidade correta. O cérebro e nada se comunica adequadamente. Temos que atacar todo o sistema nervoso para que a velocidade do movimento digestivo avance. Fazemos dessa forma. Mas há condições que gosto de pensar, como em construção. Digamos que estamos construindo um arranha-céu. Você tem a fundação primeiro. E esse vai ser o seu primeiro passo. E isso vai ser diferente para cada pessoa, dependendo do que você está lidando. Mas se estamos falando do microbioma, essa seria a sua semeadura inicial. E então, o primeiro nível seria o leite materno. E o terceiro seria o vínculo de ocitocina com a família. Assim você tem todas essas camadas. Com a doença, é a mesma coisa. Se tem vários diagnósticos, você quer ter uma visão panorâmica e quer olhar, é imunológico, é sistema nervoso? Com o que estamos lidando aqui? Muitas vezes, SIBO é sistema nervoso. Então, você quer trabalhar nos nervos. SIBO é a última coisa, é a cobertura. Você não constrói a cobertura primeiro, você a faz por último. Então é isso que eu recomendaria. Muitos dos protocolos que eu vejo para tratar a SIBO, eu acho que são muito frustrantes para os clientes, os pacientes. Enquanto você falava sobre a base, isso me fez pensar no seu diagnóstico e na sua história, da qual já falamos. Não vamos voltar aos detalhes hoje, mas de um modo geral. Porque eu sei que você mudou os seus métodos, como já conversamos hoje. Nos dê um panorama do que você fez na época. E o que você faria agora com o novo conhecimento? Acho que seria interessante comparar e contrastar como suas ideias mudaram. Eu gosto tanto disso. Ok, então. Eu tive uma rotina de estilo de vida completa por anos antes disso. Então, acordava na mesma hora, comia na mesma hora, meditava, gratidão, diário, terapia de luz, tudo que você imaginar. Eu fazia todo dia, como um militar. Mas a comida que eu comia era a mesma tigela de sopa de galinha em todas as refeições, que era caseira, e era só frango, cenoura, cebola, e um caldo que era caseiro, e não era caldo de osso, era caldo de carne. Então era uma dieta introdutória GAPS. Eu a segui por 2 anos. Não expandi a dieta ao longo desses 2 anos, e foi muito boa, para me colocar em remissão. O que notei foi que muitas pessoas, especialmente quando me tornei profissional, desenvolveram SIBO e outras coisas. Muitas ganharam peso depois da GAPS, e agora sabemos que muitos micróbios de nascença necessários para regular o peso
precisam de outros alimentos. Então, você pode fazer isso de forma estratégica. Então, como eu faria agora, seria salpicar pequenos alimentos para os meus micróbios de nascença, e eu me manteria em alguns alimentos com menos estamina, e eu faria isso de forma aí bem estratégica. A dieta GAPS era, na verdade, uma evolução da dieta SCD, a dieta de carboidratos específicos. Muito parecida, pequenas mudanças, mas que fizeram grande diferença. E isso é tradicional no mundo das dietas. Com o dano microbiano que observamos, evoluções e atualizações são absolutamente necessárias. E agora, mais do que nunca, precisamos de uma. Estou trabalhando nisso ativamente, aplicando com meus pacientes e buscando levar ao público o que realmente se pode fazer. Minha abordagem, porém, é bem diferente. Eu, na verdade, tomaria menos sopa. Eu tomaria menos caldo, pois geralmente contém muita histamina, o que pode ser problemático. Primeiro faria um GMAP para ter certeza de não ter comedor de mucosa. Alimentaria os micróbios de nascença como se fosse meu trabalho principal. Eu também. Por ser curiosa, isso não é algo que o público precise fazer. Mas já que você perguntou sobre mim, eu faria exames a cada 3 meses para garantir que estava progredindo no meu microbioma. E eu avançaria o mais rápido possível. Então eu não continuaria fazendo só porque tinha funcionado. Eu começaria a introduzir mais alimentos assim que pudesse, mas eles seriam específicos. Não seriam por prazer. Não seria tipo batata frita. Seriam alimentos para os micróbios de nascença. Então é assim que eu faria de uma forma bem diferente. E os gliconutrientes, claro, fariam parte disso, certo? Com certeza, sim. Mas os uso de qualquer forma. Ok. E quanto a outros Sim. suplementos? Eu estaria plantando. Então, eu fui uma das sortudas que veio de uma família muito saudável, mas eu estaria monitorando, plantando e alimentando para esses micróbios. Então, se eu visse, este é um micróbio que não discutimos, mas as populações de F. prausnitzii ou Rosiburia diminuindo, eu imediatamente as alimentaria com sua comida específica. Então, eu mudei completamente, porque nos primeiros 10, 15 anos em que trabalhei, eu quase não usava exames, e agora eu vejo que com o colapso microbiano, você realmente quer um GMAP em todo mundo. Primeiro, para que você possa abordar essas coisas preventivamente. E para quem já tem a saúde comprometida e você acompanha? Quão diferente é esse prognóstico se eles têm os micróbios de nascença e nasceram assim em comparação com alguém que não nasceu? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu não acho que isso torne a doença menos terrível. Não acho que torne a recuperação mais fácil. Eu acho que torna a remissão muito sólida. E para ter certeza de que entendi bem essa parte, alguém que não passou pelo canal de parto, provavelmente, ou até certamente, precisará continuar adicionando esses micróbios. Eles nunca vão se fixar como em alguém que os recebeu no nascimento. Não digo que nunca vão se fixar, mas pela natureza do nascimento, receberam um estado mais fraco. São mais vulneráveis. Não significa que vão sucumbir a algo, mas que são mais vulneráveis. E então construir aquela base de saúde que eu recebi. A minha era tão sólida, e grande parte disso é porque eu ainda tenho aqueles micróbios e não sabíamos o quão importantes eles eram, mas agora sabemos. Então, alguém que nasceu de cesárea ou é segunda geração de cesárea não os tem. E então, a menos que possamos plantá-los, o que não podemos plantar todos agora, até que possamos colocá-los lá, isso os torna mais vulneráveis. Não significa que vão sucumbir a algo, ou que sua condição vai voltar. Só significa que não são tão sólidos, pois não receberam seu direito de nascença. Neste estágio da jornada de saúde, você está curada, ótima. Algum experimento atual que você esteja fazendo com sua dieta, com suplementos ou protocolos diferentes e você está animada com o que está vendo? Sim, então eu tenho experimentado muito mais este ano do que nunca. Muito disso vai para coisas que vocês ainda não vão ver, mas eu tenho experimentado com a rapidez, com que conseguimos fazer esses caras se plantarem e quais são os melhores. E então eu tenho me divertido muito, microscopicamente, e também reunindo muitas pesquisas. Então, eu escrevi mais de 200 artigos. Estou trabalhando em 3 livros. Um deles é
Estes são os micróbios de nascença que morrem de fome nessas taxas, para que você possa seguir, sem fazer exames, e modificar essas dietas com nosso conhecimento atual. Sim, então, muita pesquisa. E então, eu tive 3 estudos publicados sobre o programa de desautonomia. Sim, então, eu trabalhei muito este ano, mais do que nunca, e é muito empolgante. O que você acha de alguns dos suplementos do momento no nosso mundo? Creatina, azul de metileno. Alguns que me vêm à mente logo de cara. O azul de metileno, muitos se beneficiam, mas depende de como está a sua mitocôndria. Suplementos populares como NAD, MoTSC, peptídeo mitocondrial ou azul de metileno, se suas mitocôndrias estiverem desligadas, podem te derrubar ainda mais. Você precisaria de alguém muito instruído, pesquisar muito, ou simplesmente não usar. Espere suas mitocôndrias estarem mais saudáveis. Mas para quem é razoavelmente saudável, podem ser incríveis. Por isso, muitos gostam de usá-los. E a creatina? Sim, pode ser muito boa para a energia. Com certeza. Sim. Sim, pode fazer um exame para ver se precisa. Existem testes intracelulares que pode fazer, ciência celular, ou simplesmente experimentar. Ela dá às pessoas uma boa resposta, recuperação e energia. Sim. Sim, Fala-se muito em usá-la para a saúde cerebral, em vez de como antes para ganho muscular. sim. O cérebro precisa de muita energia. Isso poderia trazer as cetonas. Sim. Uhum. Eu sei que você é fã da cetose em geral. Sim. Fale sobre por que essa pode ser uma dieta que dá tanta energia. É incrível, porque contorna muitos danos. Realmente danificamos muitos sistemas de energia. Muitas pessoas não usam seu ciclo de energia padrão, de ATP. O ciclo de Krebs está uma bagunça. Usam o ácido lático de reserva. Se há fadiga crônica, é isso que ocorre. A cetose contorna isso usando gordura como energia. Assim que você passa da fase de transição, que costuma ser longa demais para muitos, acham que estão morrendo no terceiro dia, mas passando das primeiras semanas, você obtém uma energia real, muito mais estável e incrivelmente boa para o cérebro e o sistema nervoso. Se eu tivesse um parente, ou sim, se eu tivesse um parente com Alzheimer ou demência, imediatamente, cetose, câncer, imediatamente cetose. E essa é apenas uma base que você quer seguir. Então, de novo, isso seria apenas minha opinião pessoal. Não são recomendações para todos vocês, mas é uma forma tão boa de energia constante e também ajuda muito o humor e o sistema imunológico. É um estado antiviral natural. Nos níveis de cetose, não significa que não pegará um vírus, mas é bem menos provável. Seu humor fica estável, pois o açúcar no sangue está estável. Assim, o colesterol não é desviado para equilibrar o açúcar. Pode produzir hormônios sexuais e do bem-estar, e é um alimento maravilhoso para o cérebro. Previne o que é conhecido como diabetes tipo 3 do cérebro. É algo realmente muito benéfico para a saúde em geral. É ótimo para a saúde moderna, pois a maioria das condições de hoje vem de danos nos sistemas mitocondrial e de glicose. A cetose oferece uma maneira de contornar isso, o que é muito benéfico. Mais cedo, falamos de fibras e seu mito. Fico feliz que cobrimos isso. Quero mudar e falar sobre fermentados. De novo, algo que deveríamos cobrir numa conversa sobre o microbioma. No início da jornada de cura de alguém. Versos mais tarde, você falou sobre histamina, traga isso para a conversa. O que podemos obter para repovoar a partir desses alimentos? Então, o que eu descobri, e isso pode ser correlação, então não leve ao pé da letra. Mas o que eu descobri com muitos fermentados tradicionais de todo o mundo é que o fermentado tem o micróbio benéfico da região de onde vem, que é o melhor contra os patógenos daquela região. Então, se olharmos para a América Latina e do Sul e pensarmos na conquista espanhola e no que aconteceu com os maias, a história que todos nós ouvimos é que foi a varíola. A varíola dizimou as populações. Foi um ano depois que isso aconteceu. Os fermentados tradicionais daquela região produziam os micróbios certos para prevenir coisas como a varíola.
Assim, quando você retira os fermentados tradicionais da região, não há tantas proteções contra os patógenos locais. Alguém da Rússia insistirá no kvass de beterraba. E alguém vindo, digamos, da Cidade do México, vai insistir no pulque. É o meu favorito. Para mim é delicioso. E então, cada região vai ter sua própria especialidade. Eles podem ser bons. Algo como um kefir tem muitas cepas anti-histamínicas, assim como o kimchi, na verdade. Então, a maioria dos fermentados tem bastante histamina, mas depende por quanto tempo são fermentados. Os queijos na França são crus e eles fazem o cru do jeito certo na França. Então, é um alimento saudável. E não é como na Inglaterra. Desculpa, Inglaterra. E assim, ele te protege das coisas daquela região. O mesmo com a Mongólia. Então, os fermentados tradicionais podem ser bons de usar, mas o que eu vejo ser feito mais nos Estados Unidos e na Austrália e em lugares onde virou moda trazer vários deles, é que eles são usados como acompanhamento, quando na verdade deveriam ser condimentos. A mostarda tradicional é um fermentado. Você pode fazer em 5 minutos. É fabuloso. E cada um vai ter diferentes micróbios que te ajudam. A única coisa que eu diria é que muitos deles são lactofermentados e eles vão aumentar o ácido lático, que pode superestimular o sistema nervoso. Então, se você tem muita ansiedade, veja como se sente com eles. Pode não se sentir tão bem, pode ser ácido lático demais para você, ou não. A ansiedade, no entanto, pode ter causas bem diferentes, mas acho que são promovidos como uma espécie de cura para tudo. São vistos como algo de extrema importância, mas não são tão importantes quanto nossos micróbios do nascimento. Não os compensam. A forma como você navegou por isso, falando de diferentes áreas e seus fermentados específicos, me faz pensar em nós, no Ocidente, e nas pessoas que os elogiam e acham que são ótimos, e juntando todos eles e colocando na geladeira. Como vê isso de um ponto de vista geográfico? Na análise dos benefícios para a saúde? Definitivamente não é ancestral. Não é ancestral, e claro, depende se você está fazendo o seu próprio ou importando, pois alguns desses micróbios são regionais. Quem já tentou fazer pão de fermentação natural sabe que há uma razão pela qual a região da Baía de São Francisco ama seu sourdough. Existem regiões onde certos micróbios se desenvolvem melhor. Se você os importa de lá, por exemplo, para sinusite, sem um suave, optamos pelo L. sakei, encontrado no kimchi coreano. Não será necessariamente encontrado no kimchi feito aqui, mesmo que caseiro. Às vezes o buscamos para ter o micróbio certo. Mas sim, dependeria se você mesmo os fez, cultivando-os, ou trazendo-os de outro lugar. Em geral, não é uma opção muito barata, nem tradicional, e sim, não é algo que se encaixe nas práticas ancestrais. Antes nós falamos sobre, quando estávamos falando de bebês, os adultos, seu microbioma oral, servindo de suplemento e sendo passado para as crianças. Vamos voltar um pouco e falar sobre o microbioma oral como um todo. O que a gente está fazendo? Que tem um impacto negativo? E que outras coisas podemos fazer para recuperá-lo? Muitas de nossas ações prejudicam o microbioma oral, e percebi isso ao voltar para os Estados Unidos. Parecia que toda propaganda era, não de farmacêuticos, ainda é, para produtos para o hálito. Humanos estão mal cheirosos agora e não deveríamos ser. Enxaguante bucal arruína o microbioma oral. Também arruína a capacidade de produzir óxido nítrico, vital para a saúde e a vida. A maioria das pastas de dente é prejudicial. Fio de dental, geralmente é de plástico. O que compro é de seda, tradicional. Você pode sim encontrar opções naturais. E prometo a você, por mais snob que possa parecer, que não é algo caro. E em sociedades tradicionais, seria mais como se eles chupassem cravos, em vez de todos esses chicletes e balas de menta e coisas assim. Então,
Se alguém for usar algo como um chiclete ou uma bala, eu usaria um à base de xilitol, com certeza. E, idealmente, de bétulas, não de milho. Isso seria o mais ideal. E então eu analisaria: e por que estamos usando? Estamos usando porque estamos com a boca seca. Se estamos com a boca seca, isso indica que nosso sistema nervoso simpático está dominante. Então, essa é uma hora de fazer muito mais expirações do que inspirações. Podemos praticar no carro. Inspirar por 2 segundos, expirar por 10 segundos. São práticas para ativar o parasimpático. Assim, produzimos saliva, o que nos ajuda a digerir. Pode-se simplesmente respirar pela narina esquerda. Gosto de dançar. Você pode dançar. Se for pelo cheiro, analise o microbioma da boca para cima. Pode com certeza comprar probióticos orais na Amazon ou em qualquer outro lugar que preferir. Várias marcas os vendem e são facilmente acessíveis. Salivários K12 e 18. Esses são muito importantes. No nasal é mais o L-Sakei, mas há uma grande variedade deles lá, então eles podem ser muito bons. O bochecho com óleo é ótimo. E se você tiver mais problemas de gengiva, pode usar coisas como óleo de ozônio. Se você tiver uma infecção ou um óleo de ozônio, é muito bom para isso. Então, temos muitas opções para isso. Diria que no passado o caminho era antimicrobiano, e pagamos o preço agora. Eu iria por um caminho menos antimicrobiano e mais probiótico e nutritivo. Vamos passar para a pele agora. Mesma pergunta. O que estamos fazendo para destruir o microbioma e quais são algumas das práticas que você usa regularmente para manter e fortalecê-lo? A maioria das coisas que fazemos contra o microbioma da pele é lavar em excesso, usar sabonetes antimicrobianos ou perfumados, usar poliéster, roupas de academia chiques e caras são das piores, e não tomar sol suficiente. Essas são as principais coisas. E além disso, passar na pele algo que não seja não comestível. Então, na minha pele eu só uso óleos comestíveis. Pode ser sebo ou óleo de amêndoas, ou o que for. Depende de onde eu estou. E você pode usar. A minha coisa favorita para a pele é um filtro de chuveiro. Chama-se filtro de chuveiro Sprite. Custa cerca de $30. Eu uso há cerca de 20 anos. É incrível. É muito bom. Ele resolve a maioria dos problemas, o que é muito bom. Pode-se comprar barras de sal. Se tiver Tinea versicolor, há várias formas eficazes de lidar com isso. Use barras de sal do Himalaia para esfoliação e uma ação antimicrobiana. Isso não prejudica os micróbios bons da pele. Sabonete em barra. Use de gordura pura, como azeite de oliva ou sebo. E também existem algumas empresas que estão fazendo alguns probióticos, coisas para a pele, e você certamente pode fazer os seus também. Então isso você também pode fazer. A luz já foi mencionada algumas vezes. Vamos falar em um sentido mais prático como isso funciona para o microbioma da pele e para a saúde em geral. É tão essencial, parece simples demais para ser verdade, de graça demais e tudo isso. Sair de casa antes do nascer do sol, cerca de meia hora, faz enorme diferença na saúde e ficar por mais 1 hora é essencial para nosso ritmo circadiano. O que, de novo, mais de 1/4 da população está tomando ansiolíticos e antidepressivos. Se adicionar medicamentos para dormir, a porcentagem dispara. Para obter os hormônios do sono e do bem-estar, você precisa receber luz nos olhos e na pele. De manhã, deveríamos estar produzindo nosso cortisol para nos tirar da cama, e nossa serotonina e nossa dopamina. E é nesse momento que queremos o cortisol, e eles devem acionar a melatonina à noite. Mas tudo isso exige estar ao ar livre. Não importa o tempo. Essa parte é importante, isso altera o microbioma. O microbioma da pele se altera. Quando vou a tribos, se chego a uma região colonizada e usam camisetas doadas, tem fungos na pele por causa do poliéster. Em regiões remotas sem camisetas não há nada disso. O tecido e a luz são muito importantes. O que você acha dessa tendência no nosso mundo, a suplementação de vitamina D, como parte de um pacote básico, que a maioria dos, entre aspas, especialistas concordaria que é essencial?
Relacione isso com a luz e como você vê a diferença aí. Queremos produzir nossas vitaminas, a vitamina D, queremos produzi-la. Precisa-se de micróbios para isso. Eu acho que é por isso que nós temos esses problemas. Mas é um hormônio. E embora possamos tomar hormônios, é melhor se os produzirmos por conta própria. Nossa mania de mexer nas coisas nos meteu em muitos problemas. Isso significa comer bastante colesterol e ir para o sol, e ter os micróbios certos. Mas os 2 primeiros você definitivamente pode fazer. Tomar vitamina D isoladamente a curto prazo. Pode ser seguro, mas a longo prazo é problemático, pois esgota a forma animal da vitamina A. Com a enorme tendência mundial de comer menos produtos animais, e mais vegetais, alimentos vegetais. Já temos deficiências de vitamina A generalizadas. A forma animal, de novo, não é a comum em suplementos e precisa estar na proporção correta. Com K2, encontra-se na manteiga da primavera e do outono, no Whole Foods. Se você toma altos níveis de vitamina D, isso reduz sua vitamina A e prepara o terreno para o câncer. Importante. Sim. Ok, última pergunta de hoje. Eu quero falar sobre o som, e nós mencionamos a história sobre a percussão e os fungos. Antes, as pessoas podem voltar e ouvir nossas conversas anteriores para encontrar isso. Mas, em um sentido prático, no mundo moderno, dado o impacto, como isso expressa, de uma forma saudável e como é essa relação? Falamos um pouco sobre o ritmo circadiano. Quem cresceu em fazenda sabe exatamente qual animal acorda primeiro. E a ordem específica em que os animais acordam há uma ordem natural. Galinhas e pássaros são sempre os primeiros a despertar. O canto deles desperta o ritmo circadiano dos animais. As plantas da região também respondem. O nosso também. Quanto mais ouvirmos os sons da natureza, como no Japão, onde chamam isso de vitamina, eles os fazem caminhar na floresta semanalmente. É normal. Diariamente, precisamos ouvir o canto dos pássaros. Precisamos da luz passando por entre as árvores. A luz entre as árvores aciona suavemente as ondas gama no cérebro, a onda que nos dá admiração, felicidade e gratidão. Os sons regulam todo o nosso ritmo circadiano de manhã, à tarde e à noite. Isso é muito importante. Enquanto os sons da nossa casa, o zumbido baixo e tudo isso, está cada vez mais claro que não são tão bons para o nosso pequeno microbioma. Eu certamente vivo no mundo moderno. Eu estou usando um computador e todas as coisas, mas você deve sair o mais frequentemente possível. Eu tenho a sorte de ter um cachorro mítico, então ele me dá todas as desculpas do mundo. Mas se você não tiver isso, eu encontraria desculpas para estar do lado de fora o mais frequentemente possível. E para ouvir, tirar seus fones de ouvido, para realmente ouvir e ter seus olhos olhando para cima. Assim você estimula a dopamina, em vez de olhar para baixo para o celular. Olhar para baixo simplesmente fecha a linfa, mas olhar para cima realmente a abre. E finja que o mundo moderno não existe por algumas horas por dia. Isso ajudaria muito. Certo, Mary. Precisamos encerrar agora. Suas informações foram excelentes. É um momento empolgante para você. Dá para ver que você está no meio de muita pesquisa, experimentando. Mal posso esperar para ver o que sairá. Teremos outra conversa. Colocaremos o link do seu site e redes sociais, tudo nas notas. Obrigado. Obrigada. Agora que terminou, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Vejo você lá. Mais fibras para a diversidade bacteriana, mas diversidade não é saúde. Saúde é ter as bactérias certas no intestino. O microbioma não é só o intestino, é tudo. Consumir muito.